E aí, bora mergulhar de cabeça em um assunto que é o coração da nossa democracia, o poder legislativo. Se a ideia é ter uma visão clara de como ele se organiza, quais são seus poderes e, principalmente, como uma lei nasce, esse nosso papo aqui vai ser um guia definitivo para descomplicar tudo. Olha só o nosso roteiro para essa jornada. A gente começa pela fundação, a base de tudo, para entender por que o poder é dividido. Depois, vamos conhecer as duas casas do Congresso Nacional. Na sequência, a gente vê o que cada uma faz na prática, entende as proteções que os parlamentares têm para poder trabalhar e, para fechar, acompanhamos o passo a passo da criação de uma lei. Vamos lá? Seção 1. A fundação. Então, para a gente entender o legislativo, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e olhar o cenário completo. A nossa democracia toda se apoia numa ideia fundamental que é o que equilibra o jogo: a separação dos poderes. E essa ideia, que vem lá de Montesquieu, é genial, na verdade. Pensa só, o poder, na sua essência, pertence ao povo. Mas, para que o Estado funcione de forma organizada, esse poder se manifesta em três grandes funções: a legislativa, que cria as leis; a executiva, que administra o país com base nelas; e a judiciária, que julga os conflitos. Essa divisão é basicamente a maior garantia que a gente tem contra a concentração e o abuso de poder. E é aqui que está o pulo do gato, o famoso sistema de freios e contrapesos. É como se fosse um time, sabe? Cada poder tem sua função principal, a sua função típica. A do legislativo é criar leis e fiscalizar. Mas, ao mesmo tempo, ele também exerce funções atípicas, ou seja, tarefas que seriam, a princípio, de outro poder. Por exemplo, quando o legislativo julga um presidente num processo de impeachment, ele está exercendo uma função de juiz. Essa mistura de papéis é o que garante que um poder controle o outro, mantendo o equilíbrio. Seção 2. As duas casas. Beleza. Agora, como é que esse poder legislativo se organiza na prática? Ele não é uma coisa só. Aqui no Brasil, no nível federal, o nosso sistema é o que a gente chama de bicameral, ou seja, ele é dividido em duas casas. A sacada aqui é garantir uma representação dupla. De um lado, a gente tem a Câmara dos Deputados, que representa o povo brasileiro. Por isso, o número de deputados por estado varia conforme a população. Mais gente, mais deputados. Do outro lado, a gente tem o Senado Federal, que representa os estados e o Distrito Federal. E ali, a lógica é de igualdade entre eles. Cada um tem 3 senadores, não importa se é gigante, como São Paulo, ou menor, como Sergipe. Seção 3. As competências. Ok, mas no dia a dia, o que cada casa faz? É justamente nessa divisão de tarefas que o sistema de freios e contrapesos fica ainda mais claro e poderoso. Vamos pegar um exemplo bem forte para entender isso. Um processo contra o presidente da República. Não é uma decisão de uma casa só. Primeiro, a Câmara dos Deputados, que é a Casa do Povo, precisa dar o sinal verde, autorizar o início do processo. Mas a decisão final, o julgamento em si, fica a cargo do Senado, a casa que representa os estados. É um exemplo perfeito de como as responsabilidades são compartilhadas para garantir um controle rigoroso. Seção 4. Direitos parlamentares. Agora, pensa comigo. Para exercer poderes tão grandes como fiscalizar o governo e até julgar um presidente, os parlamentares precisam de independência para trabalhar. É exatamente por isso que a Constituição dá a eles algumas proteções especiais, que a gente conhece como imunidades parlamentares. E existem basicamente 2 tipos. A imunidade material, pode pensar nela como um escudo da palavra. Ela garante que o parlamentar não seja processado por suas opiniões, palavras e votos. A ideia é que o debate seja totalmente livre. Já a imunidade formal é tipo um escudo processual. Ela cria regras especiais para prender ou processar um parlamentar para evitar que o mandato seja usado como arma em perseguições políticas. O foco, e isso é crucial, é proteger o cargo, a função, e não a pessoa. E aqui, um ponto super importante. O objetivo dessas regras não é gerar impunidade de jeito nenhum. A lógica é garantir que o mandato, que representa a vontade de milhares de eleitores, não seja interrompido por qualquer motivo ou por uma acusação falsa. É por isso que, por exemplo, a decisão de manter a prisão de um deputado ou senador precisa ser votada pelos seus colegas. É uma forma de proteger a autonomia do poder legislativo. Seção 5. A jornada de uma lei. Bom, e agora vamos para a função mais conhecida do legislativo: fazer leis. Mas como é que uma simples ideia vira uma regra que vale para todo o país? Esse processo é um caminho longo, cheio de etapas e filtros. Tudo começa com uma iniciativa, quando alguém tem a ideia e a propõe.
Depois, o projeto vai para a deliberação do Congresso, onde ele é debatido e votado, primeiro numa casa, depois na outra. Se for aprovado nas duas, ele segue para o presidente da República. Aí, o presidente pode sancionar, ou seja, concordar e transformar em lei, ou pode vetar, que é rejeitar a proposta. É um processo cheio de checagens para garantir que a lei seja bem pensada. E olha que interessante, não existe só um tipo de lei. É como se fossem níveis de poder diferentes. Para mudar a Constituição, por exemplo, que é a nossa lei maior, o processo é super rígido, precisa de muito mais votos. Já uma lei ordinária, para tratar de assuntos do dia a dia, tem um caminho mais simples. Cada tipo de norma serve para uma coisa e mostra o nível de importância e de consenso político que ela exige. Resumindo tudo, o poder legislativo é muito, mas muito mais do que só uma fábrica de leis. Ele é o lugar onde a voz do povo e a voz dos estados se encontram para debater. É uma peça central no sistema de freios e contrapesos e, no fim das contas, é a grande engrenagem que transforma discussões em regras que organizam a vida de todo mundo. E para fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. De tudo isso que a gente viu, seja fiscalizar o governo, aprovar um tratado internacional ou criar uma lei sobre o trânsito, qual dessas funções do legislativo tem o maior impacto no nosso dia a dia? A resposta para essa pergunta diz muito sobre o que a gente espera da nossa própria democracia.